Glória a Deus. Então vamos ler João capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então o povo fala nos casamentos, né? Convide Jesus para o seu casamento, mas convida os discípulos também, amém? Não foi só Jesus, os discípulos foram juntos. Aí você fala assim: não, vou convidar o pastor Esnei para o meu casamento. Convida os discípulos, irmão, amém? Convida a igreja, amém? Glória a Deus. Então Jesus foi convidado com os seus discípulos, amém? Para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, meus irmãos? Só comentando, né, sobre as bodas em Caná da Galileia, é repetitivo, mas a palavra de Deus, ela precisa ser martelada no nosso coração, ela precisa ser repetida, ela precisa ser reafirmada. A gente precisa constantemente estar lendo os mesmos versículos, né, para que aquela palavra esteja viva, né, no nosso coração, na nossa mente, e mesmo lendo novamente a mesma palavra, né, novas revelações surgem, como por exemplo, hoje eu estava lendo João capítulo 2 lá em casa, e uma nova visão foi me trazida, né, e um novo entendimento, na verdade, uma nova percepção de um detalhe, aqui em João capítulo 2, que eu não tinha percebido, né? Primeiro, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, né? Então esse é um problema para o cristão, não ter mais o vinho. O vinho representa o sangue, o vinho representa a alegria, o vinho tem a representação do Espírito Santo, mas a principal representação do vinho, né, é o sangue, né, de Jesus derramado na cruz do Calvário, e também a alegria, né, que o vinho produz, a presença do Senhor na nossa vida é comparada a isso, a alegria que o vinho produz, né, na vida do homem. Então olha só, coisas que não podem acabar na nossa vida, amém? Não pode acabar a alegria, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então você precisa ser alegre e você precisa se alegrar. A Bíblia diz: aprendi a estar contente. Não diz aprendi como é que diz a expressão da pessoa que se acomoda assim? Né? Não está falando da pessoa se acomodar, da pessoa, né, não sonhar e não prospectar coisas novas na vida dela. Não, mas se contentar é você ver todas as situações, ver tudo aquilo que o Senhor tem te dado e ficar alegre com isso. Claro, tendo sempre a possibilidade de crescer mais e de ser cada vez mais abençoado, porque Deus é infinito. Mas com o que você tem hoje, se alegre, seja contente, não deixe o vinho acabar, não deixe a alegria acabar. É interessante que quando nós falamos em alegria, a maioria das pessoas que estão tristes, ela quer colocar muitas vezes a culpa em outro, ela quer que outros façam coisas para ele se alegrar.
Deus tem que me alegrar, porque os irmãos têm que me alegrar, porque minha esposa tem que me alegrar, porque meu marido tem que me alegrar, meus filhos têm que me dar alegria. Entenda uma coisa, alegria é algo que você cultiva. Amém? Você tem que aprender a ser contente, a estar contente, e você cultiva dentro de você a alegria. Então não espere que outros te alegrem, mas você, pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, se alegre constantemente e esteja contente o tempo todo. Amém? Então a alegria não pode acabar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Igreja triste é igreja fraca. Igreja alegre é igreja forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então acabou com eles, né? Acabou o vinho, acabou a alegria, né? Eles estavam sem o Espírito, eles estavam sem o sangue. É outra coisa que a gente não pode deixar de tomar posse sobre a nossa vida, o sangue. Você é coberto pelo sangue, do sangue de Jesus que te limpa, purifica, que reme os seus pecados. Então você precisa ser participante do sangue, constantemente, o tempo todo. Como que eu faço isso? A ceia. O Senhor, quando Ele ergueu o cálice, Ele disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então a gente tem que estar o tempo todo participando do sangue. Amém? A ceia é o modo da gente participar do sangue, da gente permitir com que o sangue opere sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? E aí Maria fala para os serventes, né, fazerem tudo aquilo que Jesus dissesse para eles. E o Senhor disse, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Deus falou muito comigo nesse versículo 6 aqui, ó. Estavam ali 6 talhas de pedra, né? A talha era um recipiente, né, onde os judeus eles usavam, né, esse recipiente era um tanque, né, era muito grande, porque aqui a metreta, segundo a minha Bíblia aqui, né, ela era uma medida de mais ou menos 40 litros. Então, se cada uma levava 2 ou 3 metretas, 3 vezes 4, 12. Então, aqueles tanques de água ali, eles tinham uma capacidade de 80 até 120 litros, né, de água. E Jesus mandou que eles enchessem todas aquelas talhas de pedra. E aí Deus falou comigo em algo, né, porque a metreta ali, a metreta não, a talha, né, ela seria o recipiente, né? E aí Deus falou comigo que nós somos esse recipiente. Quando nós chamamos Jesus para entrar na nossa vida, nós nos tornamos o recipiente. Não é à toa que aqui no capítulo 2 de João, Jesus vai expulsar os cambistas do templo. Nós não temos que ser templistas. O que é o templista? O templista é a Igreja Católica. A Igreja Católica ela é templista, por quê? Porque ela entende que aquele lugar ali, aquela igreja e aquele templo, né, é sagrado. O altar é sagrado. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um evento, né, ali na Catedral da Rua 10, né, e eu não sabia que eu não podia passar por trás por trás do altar, né, como se fosse aqui, eu não podia passar por trás do púlpito. E lá estou eu inocente, né, passando um cabo, né, um fio, estou lá desenrolando o cabo, e eu passando, indo e voltando lá no altar, indo e voltando. Quando alguém da igreja viu, eu quase apanhei. Não, porque não pode passar aí, porque se o padre vê, que não sei o quê. E eu pensei que eu estava pisando em alguma coisa, né? Porque tem, lá na catedral tem uns túmulos, né? Lá atrás dela, assim, de uns padres antigos que morreram lá. Eu achei que eu estava com o pé em cima de um túmulo, alguma coisa assim, né? Alguma coisa, um sacrilégio, uma coisa sagrada. E não pode. Então, a pessoa que é templista, ela valoriza o local, o templo. Outro exemplo, o judeu, ele é templista, né? O judeu, ele valoriza o templo. O templo, para o judeu, é algo muito sagrado. Mas nós, cristãos, nós não temos que ser templistas. Nós, evangélicos, que baseamos a nossa vida no evangelho, a gente não é templista. A gente não valoriza, não é essa estrutura aqui, essas paredes, né? A gente não valoriza, não é esse tablado onde eu estou pisando aqui. O templo mudou de lugar, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém, meus irmãos? Deus não habita em lugares feitos
de tijolo, cimento e que tem um telhado. Deus habita em você. Você é o templo. Agora, por que que a talha, né, eu ouso dizer e conjecturo dizer que somos eu e você? Estavam ali 6 talhas de pedra. 6 na Bíblia é número do homem, né? O 6 representa a humanidade, representa o homem. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, né? E aí Jesus disse: enchei de água as talhas. E aqui Deus me trouxe outra revelação. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando eles tiraram a água da talha para levar ao mestre-sala, já não era mais água, era o quê? Agora era vinho. Um fato interessante que talvez você nunca tenha, talvez você nem tenha lido ou não tenha observado e não se lembre na Bíblia, é que quando Jesus estava sendo crucificado e o soldado, para verificar se Jesus estava vivo ou não, né? Porque ele disse, ele me entregou o espírito, né? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E expirou. Aí, bum, Jesus morreu. Ali Jesus morreu. Aí diz que a terra, né, o céu escureceu, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, né? Houve um grande terremoto e tudo mais. Aí Jesus foi e rendeu o espírito e Jesus morreu. O soldado, para ele verificar se Jesus estava vivo, diz que ele pegou uma lança e furou o lado de Jesus. O que a Bíblia diz que escapou por aquele furo? Água e sangue. Aleluia. Você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Quando o soldado fura o lado de Jesus ali na cruz do Calvário, qual lado? O lado que Tomé teve que pegar. Lembra quando Jesus ressuscita e os discípulos estão no cenáculo e Tomé está lá? E ele fala, só acredite se eu tocar no lugar dos cravos. E aí Jesus fala, mete a mão aqui no lado. Jesus estava dizendo, olha, verifica aqui, toca aqui que você vai ver aqui a ferida que o soldado me fez com aquela lança. Quando o soldado furou o Senhor, saiu de Jesus, escorreu pelo seu corpo e tocou na terra água e sangue. E aqui nas bodas de Caná, nós vemos a presença dos mesmos materiais, água e sangue. Jesus Cristo, ele quer te encher primeiro com a água. Pastor, o que representa a água na palavra de Deus? A água limpa, a água purifica. João capítulo 15, né, se eu não me engano, versículo 2, né, ou versículo 3, João capítulo 15 diz que vós já estáis limpos pela palavra, aleluia. Então presta atenção, você é essa talha, e o Senhor dá uma ordem, encha essa talha de água. O Senhor fala conosco nessa noite, se encha de água, a água do Espírito. Qual é a água do Espírito? A palavra é a água do Espírito. Por que eu preciso me encher da água do Espírito? Para que eu esteja limpo, a palavra me limpa. Irmãos, eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que quando você vai conversar com alguém duro de coração pelos seus argumentos, isso gera raiva, isso gera discórdia, isso gera divergência de opiniões e tudo mais. Mas quando você conversa com alguém que é duro de coração e nessa conversa você cita a palavra de Deus, ô meu irmão, aí é outra coisa. Porque a palavra de Deus é poderosa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração. Porque ela separa a alma de espírito. Aí tem toda uma diferença, certo? Então, às vezes você está conversando com alguém no seu conceito, no seu argumento, né? E enquanto que você poderia usar simplesmente a palavra. Use a palavra, porque a palavra de Deus é que limpa. Você conhece alguém que é sujo? Libere a palavra, lance a palavra, que é a semente, sobre a vida dessa pessoa. E a palavra vai limpar. E aí o testemunho vai ser, olha, aquele dia que a gente conversou, eu não sei aquele texto que você citou lá à direita, mas aquele texto não sai da minha cabeça. Aquele versículo lá que você citou não sai do meu coração. Toda hora eu lembro daquele versículo. Toda hora eu penso naquela palavra. Aí você vai ter esse testemunho. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Quando ela entra aqui no ouvido e ela desce para o coração, essa palavra ela começa a mexer com o coração, ela começa a mexer com a alma, aí ela vai limpar. Aleluia. Aí ela vai restaurar, aí ela vai trazer renovo. Então libere a palavra.
Encha-se da palavra. Você quer ser santo? Você nunca vai dar conta de ser santo pelo seu esforço. Por quê? Porque ninguém nunca deu conta. Você nunca vai ser santo pelas suas atitudes. Santidade é algo espiritual. Santidade não é algo natural, não é algo material. Certo? Só algo espiritual que pode trazer outra coisa que seja um resultado espiritual na nossa vida. E a palavra de Deus é espiritual. Então você quer ser limpo, você quer ser santo, você quer ser puro, você quer lavar. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse. Estes são aqueles. Quando João vê a multidão vestida de branco, né, João pergunta: quem é essa multidão? Aí o anjo fala para João: estes são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem que lava roupa em sangue? As pessoas lavam roupa em água, mas presta atenção, nessa talha, primeiro colocaram água, mas a água virou vinho, que representa o sangue. Quando furam o lado de Jesus, o que sai misturado? Água e sangue. Então as vestes da multidão lá de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 7 ou capítulo 8, né? As vestes daquela multidão foram lavadas no sangue. O que representa as vestes? São as obras, são os atos de justiça dos santos. Então presta atenção, a sua santidade não está em esforço seu, a sua santidade está no sangue, porque é o sangue que lava, é o sangue que purifica. Aleluia, meus irmãos. Se a atitude minha, presta atenção no que eu vou te dizer, se a atitude minha tivesse poder de me lavar dos meus pecados, eu não precisava de Cristo. Eu não precisava do sacrifício da cruz. Jesus morre na cruz porque a minha atitude nunca vai ser capaz de trazer pureza para o meu espírito, para a minha alma e para o meu corpo. Se eu conseguisse me purificar, eu não necessitaria de Cristo, não seria necessário enviar o Filho para que ele morresse para remir, presta atenção, remir a humanidade dos seus pecados. Então, só há remissão dos pecados no sangue de Jesus. Então, você precisa ter duas coisas dentro de você e sobre você, né? Você precisa ter a água do Espírito, que é a palavra, e você precisa ter o sangue. Não só coberto, porque as pessoas, toda vez que fala-se do sangue, as pessoas têm essa mentalidade que o sangue nos cobre. Não, o sangue tem que estar dentro de você. Pastor, como que o sangue está dentro de mim? Ceia. Você está tomando o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eu tenho um costume na minha casa, né, de orar com a minha esposa, com a minha filha, nós fazermos ali um momento de palavra e de oração e de ceiar, certo? A gente põe um louvor, canta uma música e ceia. Nós ceiamos segunda, nós tomamos ceia terça, nós tomamos ceia quarta, às vezes falha um dia ou outro, mas na semana a gente toma pelo menos, durante a semana, pelo menos uns 3, 4 dias da semana, a gente ceia. Por quê? Porque é o sangue da nova aliança. Não é que você tem que fazer isso de maneira mística, mas é como Paulo diz, é como Jesus diz, na verdade, fazer isso todas as vezes. Todas as vezes. Jesus não diz que tem que ser uma vez por mês. Tem gente que acha que ceia é uma vez por mês. Não! Encha-se do sangue, beba o sangue da nova aliança. Renove a sua aliança, renove o seu compromisso, reafirme aquilo que Cristo tem sobre a sua vida, através da água, que é a palavra, e através do sangue. Aleluia! As duas coisas, meus irmãos, limpam. As duas coisas purificam. O sangue traz santidade, o sangue reme, o sangue purifica, o sangue lava, a água também. A água lava, a água purifica, a água tira toda a impureza. Então olha só, 6 talhas, 6 número do homem. Talha, recipiente, você é o recipiente. Receba, em nome de Jesus, a água do Espírito, aleluia, fluindo na sua vida, fluindo no seu corpo, fluindo na sua alma e no seu espírito. Receba a água, seja cheio da água do Espírito em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida o sangue, amém? Cobrindo você, cobrindo sua casa, sua família, mas receba o sangue fluindo dentro de você. Você nasceu de novo. Nós lemos o capítulo 1 de João que diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Uma parte minha está dentro da Clarissa.
né, se fizer um exame de DNA, vão constatar que a Clarissa é minha filha. Por quê? Porque a minha essência, existe uma parte da minha essência na Clarissa, que confirma que ela é minha filha. Você é filho de Deus, mas você não é um filho bastardo. Você não é filho de outro que o pai te adotou. Né? Tem aquela música, o pai me adotou. Né? O termo correto para a palavra ali no grego é filiação. O que é filiação? Não, ele é meu filho. A minha natureza está dentro dele. Presta atenção, numa adoção, se eu adotar uma criança, essa criança, ela não tem nada de mim nela. Ela é minha filha judicialmente, mas ela não tem nada de mim nela. Está entendendo? Nós somos filhos de Deus. Existe um gene espiritual de Deus dentro de você agora. O sangue de Jesus está dentro de você. Existe uma parte de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. Aleluia? Então por isso que nós não somos templistas. Nós somos aqueles que creem que nós somos o templo. Nós somos a igreja. Nós agora somos o local da habitação. Aleluia? É tão interessante que Jesus não trata o templo feito por mãos humanas como lugar sagrado. Olha o versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo físico os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Né? Jesus causou o zetel ali. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário. Aí presta atenção, Jesus está falando do templo feito por mãos humanas? Não. Então Jesus não está nem aí para o templo. Por quê? Porque o projeto de Deus aqui é habitar em outro lugar. Aleluia. O projeto de Deus aqui é morar em outro lugar. E esse lugar não é feito por mãos humanas. Então Jesus lhes disse, destruí este santuário, está falando do seu corpo, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Aleluia! Jesus não vê este lugar como santuário. É bom esse nome, né? Santuário, lugar de santidade. Né, lugar de coisas santas. Presta atenção, Jesus não se referia àquele lugar, mas se referia ao seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Na palavra de Jesus. Então presta atenção, Jesus tinha uma visão templista. Jesus valorizava aquele templo feito por mãos humanas, que os discípulos, se eu não me engano, não sei qual o evangelho, que os discípulos viram para Jesus e falam, mestre, olha que obra linda. Aí Jesus fala o quê? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus estava dizendo, esse templo, essa construção, esse edifício que vocês estão admirando, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Então Jesus não estava nem aí com aquele templo, com aquele santuário, com aquele lugar, porque Deus não se agradava mais em habitar nesse tipo de lugar. Aleluia! Deus quer mudar o lugar e Ele vai mudar o lugar. Então a visão de Jesus a respeito de templo é homem, é pessoa, é seres humanos. Aleluia! É o nosso espírito. Receba isso em nome de Jesus, glória a Deus. Nós valorizamos a nossa igreja como templo e como denominação, mas esse lugar aqui só é abençoado e só faz sentido quando nós nos reunimos. Igreja é a reunião de membros do corpo. Se não tem membros, esse lugar aqui, por exemplo, é só um prédio, é uma casa comercial. Então o que faz diferença no lugar é quando eu e você estamos juntos, clamando, buscando o Senhor, adorando o nome dEle. E aí Jesus se faz presente. O Senhor se manifesta com você estando na sua casa? Sim, mas quando a igreja se reúne, é diferente. Há uma unção especial, há uma unção diferente, há um mover diferente quando nós estamos juntos. Se você não concorda com isso, você é tolo. Só você que não percebe.
Só você que não entende quando nós estamos aqui cultuando nos domingos. Só se você tá voando e vem para cá sem propósito, de não entender o tanto que é diferente quando nós estamos juntos. Aleluia! Então, se nós nos reunirmos numa praça, juntos ali, aquele lugar, aquela praça se torna o quê? Uma igreja. E aquele lugar se torna o quê? Um santuário. Por quê? Porque vários santos estão congregando ali. Vários santos estão orando naquele lugar, adorando, buscando e exaltando o nome do Senhor. Aí aquele lugar se torna um santuário. Mas a gente foi embora daquela praça, aquele lugar volta a ser o quê? Praça. Uma praça. Aí de noite vão dormir mendigo, de madrugada, uns maconheirinhos vão sentar no banco lá e fumar maconha, porque o lugar é o lugar. Então o negócio importa aonde eu e você estivermos, porque aí o Senhor estará no meio deles. Aleluia, meus irmãos. Então Jesus está querendo mostrar para os discípulos, pare de admirar essas coisas, né? Pare de se importar com isso, pare de valorizar, né, isso, pare de admirar isso, certo? Deus não vai habitar mais nesse lugar aí. Deus quer habitar, João, dentro de você. Deus quer habitar, Pedro, dentro de você. Deus quer habitar, Bartolomeu, Tiago, dentro de vocês. Vocês é que serão agora o templo. Aleluia, meus irmãos. Então receba essa palavra sobre a sua vida. Você é o templo. O Espírito Santo habita dentro de você. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 17. Você é templo, casa, morada, habitação. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Deus desceu do céu para habitar dentro de você. Jesus enviou o seu Espírito para habitar dentro de você. Eis que vos enviarei o Consolador. Aí tem gente que, qual é a visão que ele tem do Espírito? O Espírito Santo está aqui, né? Está voando, né? Onde é que ele está? Acho que ele está aqui do lado da caixa de som aqui, né? Onde é que o Espírito Santo está? Acho que ele sentou, agora ele sentou ali na bateria. Tem gente que tem essa mentalidade do Espírito, né? Eis que vos enviarei o Consolador. Aí tem gente que fica buscando o Consolador, buscando consolo, buscando paz, buscando alívio para a alma, para o coração e para a vida, como se o Espírito tivesse vagando. Tem gente que lê Gênesis 1, né? E o Espírito pairava sobre as águas. Aí o que você imagina? O Espírito de Deus voando. Aí tem gente que imagina que o Espírito é assim. Ele está voando, né? Aí ele vai voar daqui da IRC, ele vai voar ali para a Assembleia. Tem gente que acha que é assim. Não, filho. Está aqui, ó. Você chegou, ele chegou. Aleluia. Você chegou, ele chegou junto. Você foi embora, ele foi junto, porque ele está em você. Creia nisso, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nossa, tem tanta coisa para se falar sobre isso daqui. Primeira coisa é, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. A Bíblia diz, né, aqui, quando a gente leu aqui nas bodas de Caná, o versículo... Cadê? Onde é que fala que ele começou a fazer milagres depois dali? Ficaram ali muitos dias. Cadê? Fala que depois daquele milagre ali, da água em vinho, né, ali ele começou a operar milagres, né? E é interessante que todas essas pessoas aqui, com este, versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, né? Então, a partir da água transformada em vinho, Jesus começa a operar muitos sinais. E aí muitos, né, mas muitos mesmo, o seguiam só por causa dos sinais. Agora presta atenção, seguir Jesus só porque ele cura, só porque ele liberta, tira demônio das pessoas, seguir Jesus só, né, por profecia, isso é perigoso. Né? É perigoso você seguir Jesus, já é perigoso você seguir Jesus só para fazer essas coisas, imagina só para ver isso acontecer, porque existe uma multidão que vai chegar em Jesus dizendo, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, maravilhas,
Irmãos, Deus nunca me usou para ressuscitar um morto. Né? Mas essas pessoas futuramente vão chegar em Jesus dizendo, fiz isso, 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 isso em teu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, se a pessoa seguindo a Deus só para fazer isso, ela já vai ser rejeitada. Imagina seguir Jesus, não fazendo, mas só para ver, só para assistir. Entendeu? Então, o propósito do evangelho não é isso. O propósito de ser crente não é ficar vendo sinais e maravilhas. É você ser transformado de dentro para fora. E a partir da sua transformação, o Senhor alcançar outros. O Senhor alcançar toda a sua família, todos os seus amigos. O propósito, meu querido, não é você ficar vendo sinais e maravilhas. É bom? Claro que é. É maravilhoso? Claro que é. O dia que a gente chegou do encontro, né, que tinha uma mulher sentada bem aqui numa cadeira de rodas, e a mulher andou. Aqui foi um reboliço, aqui todo mundo gritava, essa igreja quase caiu no chão. Tanto que o povo pulava aqui e gritava. Foi a primeira vez que eu vi um paralítico andar, uma pessoa que não podia andar, e a mulher andou aqui, e anda até hoje, se não foi para a glória, anda até hoje. Sabe, é bom demais, é maravilhoso? Claro que é maravilhoso, só que essa multidão aqui andava atrás de Jesus só para ver isso, para ver paralítico andando, coxo andar, leproso sendo purificado. Mas é esse o propósito da vida com Deus? Não, o propósito está aqui, ó, certo? O propósito não é ficar vendo milagres, né? Para isso daí você assiste filme, você vai ver tanta coisa miraculosa, sabe? O propósito não é esse, o propósito é você ter a vida de Deus dentro de você e você desfrutar dessa vida todos os dias em nome de Jesus. E que essa vida ela possa fluir, que essa vida ela possa jorrar, que essa vida ela possa contagiar, que as pessoas possam olhar para você assim como olharam para Pedro. Você é um deles. Não sou não, é sim. Você fala como eles, você age como eles, o seu jeito é igualzinho deles. Esse é o propósito. O propósito é a gente ser como ele, falar como ele e desfrutar da vida, de tudo aquilo que ele tem para nós, porque o preço que ele pagou foi muito alto. Então esse é o propósito da vida com Deus. E essa transformação alcance outros, e a gente possa evangelizar, e aí o Senhor, o Espírito Santo nos usar, nos dons, aí sim, os dons vêm, os sinais vêm, tudo mais. Mas tem gente querendo ver milagre na igreja, mas o interior dele, podre. Não tem nada de Deus, não é tocado, não passou pelo novo nascimento, não é nova criatura. Então presta atenção, Jesus conhecia a natureza humana, é o que diz o versículo 25. Ninguém precisava falar para ele a respeito do homem, porque ele mesmo sabia qual era a natureza humana. Qual era a natureza humana aqui? Todo mundo achava o máximo ver aqueles milagres, mas o interior deles não queria saber do Senhor. Entendeu? Então a gente tem que cuidar disso, de se encher, de se encher no nosso interior e no nosso coração. E aí só para a gente concluir e já poder orar, né? A Bíblia diz que ele fez muitos sinais, mas qual foi o primeiro sinal? Encher a talha de água e vinho. Aleluia! O primeiro milagre foi encher a talha de água e vinho. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você vai ver muitas maravilhas, eu declaro em nome de Jesus. Que você veja muitos milagres, que você veja maravilhas, que você veja a glória de Deus se manifestar ao seu redor e na sua vida em nome de Jesus. Mas tudo isso vem a partir do primeiro milagre. O primeiro milagre é, você precisa ser cheio da água e do vinho, da água e do sangue. Sem água e sem sangue não haverão os outros milagres. Então, com esse milagre, versículo 11, com este, Deus Jesus princípio a seus sinais. Então, você quer ter e ver grandes maravilhas na sua vida? Se encha da água e do vinho, da água e do sangue, em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Aí onde você estiver, dobre o seu joelho, coloque-se em pé, né? Não fique simplesmente sentado aí no sofá, né, às vezes se distraindo, mas ore, se posicione agora para orar. Ore do jeito que você quiser, mas se posicione para orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, papai querido, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, por esta palavra. Meu Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, ministre nas nossas vidas, ó Pai, a água e o vinho. Senhor, nós somos essas talhas. Senhor Jesus, o Senhor deu ordem, enchei as talhas. Espírito Santo, nesta noite, nós tomamos posse dessa posição. Senhor, eu quero ser essa talha.
Eu quero ser essa talha que vai receber 120 litros de água, mas também vai receber 120 litros do sangue. Aleluia. Eu quero, Senhor, porque esse vinho que foi transformado na festa de Caná, ó Pai amado, foi abundante, foi para suprir todas as pessoas que estavam ali. Então, Senhor, derrama sobre o meu espírito, sobre a minha alma, derrama, Senhor, sobre o meu coração, ó Pai, água abundante. Jorra sobre a minha vida, Pai, como um rio abundante. Recalamanaias. Em Apocalipse diz que há um rio, recalamanxere de manaias, que flui do trono de Deus. Espírito Santo, encharca a minha vida com esse rio. Espírito Santo, eu quero beber desse rio. Eu quero nadar nesse rio. Eu quero que esse rio, Senhor, ele atinja os meus artelhos, os meus joelhos, os meus lombos, mas eu quero nadar nesse rio, eu quero mergulhar nele em nome de Jesus. Meu irmão, receba o rio de Deus sobre a sua vida, o rio de Deus fluindo em você e a partir de você em nome de Jesus. Receba o rio de Deus inundando sua vida, inundando sua casa, inundando seu ministério. Receba em nome de Jesus, porque o rio lava, o rio purifica. Recalamanxere de manaias, porque vós já ido que tendes escutado, receba em nome de Jesus. Só de você estar ouvindo esta palavra, o Espírito Santo já está lavando, o Espírito Santo está purificando, o Espírito Santo está renovando. Senhor, nós também tomamos posse do sangue. Ó Pai querido, enche a nossa vida com sangue, com o vinho da alegria. Enche o nosso coração, ó Pai amado, com a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Mas enche, Pai querido, e supre, recalamanxere de manés, também a nossa vida, Pai amado, com o sangue de Jesus que é poderoso para libertar, para remir, recalamanxere de manés, para purificar. Senhor, tanto a água quanto o sangue limpa e purifica e lava. Senhor, nós queremos ser santos como Tu és santo, mas só seremos santos como o Senhor é santo se debaixo da cruz cair sobre nós o sangue, cair sobre nós a água. Quando o soldado fura o lado do Senhor, escorreu água e sangue. Pai, nós nos colocamos debaixo da Tua cruz, recalamanxere de manaias, para receber sobre a nossa cabeça água e sangue. Pai querido, eu oro, eu abençoo cada um, Pai, com essa mentalidade de que não é o templo feito por mãos humanas que é valioso, mas nós somos valiosos. E como igreja, possamos fazer a diferença. Como igreja, possamos trazer alívio como a água traz. Possamos trazer alegria como o vinho traz. Como igreja, possamos, Senhor, influenciar recalamanxere de manés, de maneira tremenda e maravilhosa, aqueles que nos rodeiam. Pai querido, eu oro, eu abençoo o encontro, eu abençoo cada irmão que está orando conosco, e em nome de Jesus, Pai, abre portas para que nós possamos realizar este encontro ao final da oração. Pai querido, eu oro e abençoo cada um, a oração e o jejum nos dê graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, guarde-a em nome de Jesus. Amém. E eu creio que milagres se manifestarão na nossa vida em nome de Jesus. Amém. 30 dias orando e jejuando, e a glória do Senhor será visível em mim e em você, em nome de Jesus. Amém.